E sobre o evangelho de fariseus? Acho que a gente precisa entender 3 coisas em relação a isso. Primeiro, que não existe exatamente um evangelho de fariseus, existe o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo são para aqueles que realmente são cristãos, que tomaram a decisão de romper com o mundo e de buscar uma vida de santidade e de pregar aquilo que eles verdadeiramente vivem. Diferente de uma pequena parcela também de pessoas que às vezes ainda não tomou a decisão e frequenta a igreja, ou daqueles que ainda não conseguem vencer os seus pecados, mas estão ali se esforçando e buscando a face de Deus. E uma outra parcela que podemos identificar alguns fariseus no contexto do evangelho, de pessoas que honram a Deus com os seus lábios, mas que o seu coração nega a verdadeiramente adorar a Deus. O que seria isso? Pessoas que se passam por religiosas, pregam um tipo de santidade ao qual elas não vivem. Então, esse seria meio que um evangelho de fariseus. Porque se você ler Mateus capítulo 15, do versículo 11, Jesus ele traz uma crítica aos escribas e fariseus, quando eles criticaram, por causa dos apóstolos de Cristo, ter comido de mão suja. E para o judaísmo isso é uma impureza, é um pecado, porque existe uma lei chamada de Mishnah, que tratava de como deveria se lavar as mãos antes das refeições. E que se alguém não lavasse a mão, era visto como impuro, né? E aí Jesus ele traz uma crítica, porque no versículo 11 Jesus diz: mas o que torna um homem impuro não é aquilo que ele come, é o que está no coração. A boca fala do que o coração está cheio. E Jesus viu na vida desses fariseus algo que eles realmente pregavam, mas não viviam. Porque no versículo 19 Jesus diz que o que procede dos pensamentos humanos são as más ações, como adultério, mentira, corrupção, assassinatos, adultério, fornicação. E claramente Jesus estava vendo na vida desses fariseus que eles cometiam esses tipos de pecado, mas que publicamente eles vendiam um estilo de vida, né? Palavras, uma santidade ao qual eles não viviam no seu oculto. Então, a crítica de Jesus com os fariseus era deles pregar algo que eles realmente não viviam, né? Além de trazer leis que atrapalhavam as pessoas ou impossibilitavam as pessoas de buscar a Deus, por eles pregar um tipo de santidade ou de leis que nem sequer eles viviam. Então, como que eu posso cobrar algo de uma pessoa ao qual eu não vivo? Então, esse seria um julgamento hipócrita e seria a evidência dos fariseus, né? Que honravam Deus com seus lábios, mas não viviam aquilo que pregavam. Então, num contexto de igreja, vai existir pessoas que vivem a palavra, pessoas que ainda estão lutando, se esforçando ou se motivando a buscar a Cristo, e cada um tem o seu tempo para tomar a decisão, que é uma decisão, seguir a Cristo. E tem aqueles que se passam por religiosos e acham que a meritocracia possivelmente vão salvar eles quando eles não se esforçam em negar aquilo que é pecado aos olhos de Deus, né? Como adultério, como mentira, como fornicação. Imagina para você, o que adianta eu vir aqui nas redes sociais, por exemplo, falar de pornografia, sendo que eu consumo no meu pessoal, não tenho temor com isso, não me arrependo e publicamente passo uma imagem ao qual eu não vivo no meu pessoal. Não faria sentido. Estaria me enganando a mim mesmo, enganando as pessoas e principalmente a Cristo, que ninguém engana ele, porque Deus é onisciente, não tem nada que a gente não possa fazer no oculto que ele não saiba, por exemplo. Então, finalizando essa pergunta, eu acredito que Deus usou a vida dessa menina assim para trazer essa repercussão, e é necessário que certas coisas venham à tona para as vezes que a gente venha confrontar falsos profetas, pessoas que usam do evangelho muitas vezes para se enriquecer. Só que assim, essa não é a realidade do contexto verdadeiro da igreja. Tem igreja que tem verdadeiros cristãos, tem igreja que presta conta dos seus dízimos, do que entra, do que sai. Tem igreja que faz ação social, que ajuda a sociedade, as pessoas em relação a empregos, a alimentos, oportunidades, até pessoas que às vezes precisam fazer cirurgias caras. A igreja às vezes promove ações para que venha ajudar esses tipos de pessoas. Então assim, o dízimo não seria só para enriquecer alguém, seria para ajudar a igreja a se manter e a igreja poder ajudar as pessoas na sociedade, por exemplo.
E finalizando, o finalzinho do vídeo que não deu tempo, que quando uma meia-verdade ela é pregada, ela se torna uma heresia e até uma mentira, porque não precisa ser uma mentira para pregar uma heresia, basta ser uma meia-verdade. Então a música ali, ela traz uma meia-verdade. Existe alguns fariseus no contexto de igreja, mas o evangelho não é de fariseus, o evangelho é de Cristo, né? Então, para a gente trazer críticas, que eu acho que é construtivo em relação a qualquer cenário de alguma igreja, a gente precisa ponderar, não generalizar e ressaltar o trabalho social que a igreja faz com missionários que vão para outros países, que existem missionários também, por exemplo, na Ilha de Marajó, que está indo lá fazer a diferença, sabe? Então, quando você joga um evangelho de fariseus nas redes sociais, os escarnecedores, os desigrejados, os hereges acabam atacando a igreja.